Você já sentiu o nó no peito ao olhar para o extrato bancário e perceber que, junto com o dinheiro, sua paz também desapareceu? Você já orou, jejuou, procurou conselho e, mesmo assim, a ansiedade financeira insiste em voltar? O segredo que quero compartilhar não é um atalho para encher a conta. É um estilo de fé que produz paz enquanto você toma decisões concretas. E o ponto central: essa fé começa antes do próximo salário. Começa nas escolhas sobre com quem você compartilha seus recursos, em que você investe seu tempo e em que limites você aceita por amor e sabedoria. Deixe-me ser claro desde o primeiro instante. Confiar em Deus não é dispensar prudência. A Bíblia afirma que Deus cuida das nossas necessidades e, ao mesmo tempo, exige cuidado nosso na administração do que recebe. Fé que produz tranquilidade financeira não é passividade, nem desperdício de compaixão. É uma fé que age, que pede sabedoria, Tiago 1,5, que trabalha com diligência, Colossenses 3,23, e que dá com alegria, mas com responsabilidade, 2 Coríntios 9,7. Se a sua ansiedade volta sempre que uma nova necessidade aparece na porta, é provável que algo na maneira como você relaciona fé, limites e generosidade esteja desequilibrado. Eu já acompanhei irmãos e irmãs que viveram isso. A generosidade sem limites transformou-se em esgotamento. A culpa de dizer não virou um padrão que destruiu o casamento, saúde e, por fim, o testemunho cristão. Também vi pessoas que, ao estabelecerem limites com oração e sabedoria, recuperaram o sono e a confiança para continuar a servir com o que lhes era dado. Não se trata de ser duro, trata-se de ser sábio, e a sabedoria começa com um diagnóstico. Existem atitudes e relações que drenam recursos e alimentam a ansiedade. Ao identificá-las e agir com fé e limite, sua paz começa a crescer. Se esta palavra está tocando você agora, quero que fique comigo até o próximo ponto. E antes de seguir, escreva nos comentários qual dessas situações você reconhece em sua vida. Compartilhar ajuda a formar uma comunidade de apoio. 1. Orgulho. A confiança em si que arruína a paz. Há uma forma de orgulho que parece inofensiva. A convicção de que eu dou conta sozinho, de que posso bancar aparências e manter uma imagem de sucesso. Nabucodonosor é um aviso histórico sobre onde isso leva. Em Daniel 4 vemos o rei exaltando sua própria grandeza e sendo humilhado. O orgulho o afastou da dependência de Deus e o levou à ruína pessoal. Em termos práticos, o orgulho financeiro se manifesta quando você faz escolhas arriscadas para manter um status, parcelamentos que não cabem no orçamento, empréstimos para manter aparência, decisões impulsivas para impressionar. Consequência: essa postura cria uma ansiedade constante. A fatura chega, a aparência exige manutenção e a fé vira fachada. A cada mês, a pessoa vive entre pulseiras de confiança e bilhetes de cobrança. A fé que acalma o coração não empresta seu valor àquilo que o orgulho compra. Ela antecipa limites. Aplicação prática. Primeiro passo: confissão e humildade. Reconheça a tendência de se apresentar maior do que se é. Faça um inventário realista do seu padrão de gastos nos últimos 3 meses. Segundo passo: estabeleça um orçamento que reflita valores e prioridades, não a imagem que você quer vender. Corte aquilo que serve à aparência, não à necessidade. Terceiro passo: busque conselho. Compartilhe seu plano com alguém de confiança, um irmão maduro, um mentor ou um grupo de prestação de contas financeira. Oração curta: Senhor, dá-me humildade para reconhecer onde confio em mim e não em Ti. Dá-me coragem para ajustar o que precisa ser ajustado e paz para descansar em Teu cuidado. Ilustração real: conheci um jovem pastor que vivia pressionado por manter um carro maior que o seu salário permitia. Tentava justificar como investimento no ministério, até que as dívidas começaram a comprometer o sustento da família. Quando, em humildade, ele vendeu o carro e adotou um estilo de vida mais simples, a pressão diminuiu e a comunhão com a família e com a igreja cresceu. A fé dele não foi testada pela aparência, mas pela decisão de viver segundo a realidade. 2. Insensatez. Repetir erros que sabidamente geram crise. A insensatez financeira tem rosto familiar, a mesma desculpa de sempre, a mesma tentativa que resulta no mesmo estrago. Como os provérbios lembram, há quem volte sempre ao erro e se surpreenda com a mesma consequência. Esse padrão é destruidor porque faz da fé um espetáculo de intenção sem resultado. A pessoa ora, promete mudar, mas volta a agir da mesma forma. Consequência:
o ciclo vicioso da culpa e do alívio temporário após orações que não são seguidas de ação. Isso corrói a confiança de que a fé age também através de disciplina e aprendizado. A ansiedade se alimenta do repeteco. Será que desta vez vai dar certo? E quando não dá, a paz vai embora. Aplicação prática. Primeiro passo, pare de agir no piloto automático. Identifique o padrão. Onde você erra repetidamente? Compras por impulso? Uso indiscriminado de crédito? Falta de controle de gastos com lazer? Segundo passo, crie sistemas de prevenção. Use alarmes práticos, bloqueio de cartão para compras online, metas de sobra para transferência automática, limite mensal fixo para despesas supérfluas. Terceiro passo, estabeleça accountability. Encontre um parceiro que irá revisar seus extratos ou pedir um relatório mensal. A prestação de contas quebra o ciclo da insensatez. Oração curta. Pai, dá-me senso e firmeza para quebrar padrões que só trazem ruína. Ensina-me a disciplina que honra teu nome. Ilustração prática. Lembro de uma irmã que vivia se endividando com compras pequenas e repetidas. Após admitir sua fraqueza, ela iniciou um simples contrato com uma amiga. Toda compra acima de um valor combinado precisava ser discutida. Esse pequeno mecanismo anulou muitas compras impulsivas e, com o tempo, transformou hábitos. A ansiedade diminuiu não porque a tentação sumiu, mas porque foi enfrentada com um plano. 3. Desonestidade e manipulação, quando a bondade é explorada. Existe quem use da sua abertura e generosidade para manipular. Os provérbios alertam sobre sorrisos frios que escondem intenções ruins. A desonestidade não precisa ser um grande crime para devorar sua paz. São os pequenos empréstimos que nunca voltam, os favores que viram rotina e as histórias que se repetem com promessas não cumpridas. Consequência: quando você percebe ser explorado, nasce a angústia de ter sido enganado e o medo de não conseguir ajudar quem realmente precisa. Essas experiências minam a confiança e aumentam a ansiedade financeira, porque você passa a viver com um alerta constante. Será que posso confiar de novo? Aplicação prática. Primeiro passo. Estabeleça critérios claros para empréstimos e doações. Empreste com vigência e condições. Doar é diferente de transformar em dívida pessoal. Segundo passo. Peça transparência. Se alguém pede ajuda recorrente, solicite um plano de ação. Como essa pessoa pretende restaurar a própria vida? Compromisso e prazos reduzem a margem para manipulação. Terceiro passo. Crie limites protetores. Use contratos simples, acordos por escrito, mesmo em situações íntimas, e envolva a igreja ou serviço social quando necessário. Oração curta. Senhor, dá-me sensibilidade para enxergar intenções e coragem para proteger o que tu me confiaste, sem deixar de amar. Exemplo prático. Encontrei um casal que vivia emprestando dinheiro aparente sem compromisso. Cada nova ajuda vinha com uma história triste e uma promessa. Depois de uma crise, eles decidiram que só emprestariam valores dentro de uma caixinha de emergência familiar, com prazo determinado, e que quando a pessoa não cumprisse, a ajuda futura seria condicionada à participação em um programa de recuperação. Foi uma mudança dolorida, mas restaurou a saúde financeira e reduziu bastante a ansiedade. Frases modelo para limites. Posso orar e buscar maneiras de ajudar, mas não tenho como emprestar agora. Quero caminhar com você, mas não posso assumir sua dívida. Vou ajudar de outra forma que não envolva dinheiro agora. Vamos conversar sobre opções. 4. Ingratidão. O retorno vazio que corrói o coração. A parábola dos 10 leprosos, Lucas 17, 11 e 19, é clara. 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. A ingratidão não apenas ofende, ela também cria um padrão de uso sem reciprocidade. Quando você dá, seja tempo, dinheiro ou suporte emocional, e nada muda na atitude do beneficiado, a recusa em reconhecer o bem recebido tende a gerar pedidos cada vez maiores e uma sensação de imposto emocional que tira sua paz. Consequência: dar deixa de ser expressão de alegria e se torna um fardo. A pessoa que ajuda passa a prever ingratidão e a cada novo pedido sente que está regando o solo seco. A ansiedade financeira cresce porque o doador não sabe quando será explorado novamente, e a generosidade perde sua liberdade. Aplicação prática. Primeiro passo. Distinguir dar para transformar de dar para sustentar um ciclo vicioso. Estabeleça um limite para ajudas que não apresentam mudança. Segundo passo. Condicionar parte da ajuda a processos transformadores. Acompanhamento, aconselhamento,
cursos de capacitação, compromisso com o trabalho. Terceiro passo: cultivar dar com sabedoria. Apoie iniciativas que capacitam, não que perpetuam dependência. Oração curta. Pai, ensina-me a dar com um coração sábio. Ajuda-me a oferecer o que constrói e não o que mantém a pessoa presa ao mesmo problema. Ilustração. Conheci uma comunidade que, ao perceber que certa família sempre pedia auxílio e nunca se mobilizava para mudar, incentivou um percurso. Parte do auxílio seria para matrícula em cursos profissionais e contrato de horas de trabalho comunitário. A família resistiu no começo, mas ao ver que a comunidade cobrava e apoiava, começou a se transformar. A paz coletiva aumentou, porque a ajuda deixou de ser mero alívio temporário e passou a ser caminho para a restauração. Entre esses primeiros 4 padrões, existe uma linha clara. Todos eles, orgulho, insensatez, manipulação e ingratidão, corroem a confiança e criam um ambiente de fluxo unidirecional que acaba com a paz de quem dá. A fé que acalma não ignora o chamado para ajudar, ela verifica se a ajuda gera vida ou dependência. A graça pede sabedoria. Antes de seguir, quero que imagine por um instante. Faça um inventário rápido em sua mente. Quais das 4 atitudes você mais reconhece ao seu redor? Onde sua paz é roubada com mais frequência? Se você puder, escreva uma palavra nos comentários. Isso ajuda a construir coragem para agir. Agora perceba como Tiago 1,5 entra como ponte. Quando nos falta sabedoria para decidir, devemos pedir a Deus, e Ele dá. Não é uma licença para a inércia, é um convite para a oração ativa, seguida de ação prática. Pedir sabedoria muda o coração e orienta as mãos. E Paulo não deslinha isso do trabalho. Ele insiste para que cada um trabalhe e contribua, mostrando que responsabilidade pessoal faz parte da fé que é vivida. Colossenses 3:23. 5. Preguiça. A expectativa de que outros sustentem o custo. O próximo padrão que quero explorar é a preguiça, representada nas imagens do campo e da formiga nos provérbios. A formiga trabalha nos meses certos, o preguiçoso espera e sofre as consequências. Quando alguém se instala na expectativa de ser sustentado sem esforço, quem dá acaba arcando com encargos crescentes. Em muitas comunidades, a boa intenção de sustentar se transforma em um sistema que desencoraja a iniciativa pessoal. Consequência: a longo prazo, a preguiça corrói a economia familiar e comunitária. A ansiedade do doador cresce porque há uma sensação recorrente de que o peso do sustento está sempre em seus ombros. A fé que tranquiliza não é aquela que assume a responsabilidade alheia indefinidamente, é a que fomenta dignidade e trabalho. Aplicação prática. Primeiro passo: diferenciar socorro temporário de sustento permanente. Ajudas emergenciais são legítimas, sustento sem contrapartida costuma gerar mais mal que bem. Segundo passo: condicionar ajudas a processos que promovam autonomia, programas de capacitação, pequenos contratos de trabalho, metas de participação. Terceiro passo: oferecer suporte que ensina a pescar, não apenas o peixe. Envolver a pessoa em atividades produtivas ajuda a restaurar a autoestima e reduz dependência. Oração curta. Senhor, dá-nos criatividade para ajudar que liberta, não nos deixe manter sistemas que degradam a dignidade. Ilustração e testemunho. Lembro de uma ONG local que passou a exigir pequenas metas de engajamento para quem recebia auxílio. Presença em oficinas, cumprimento de tarefas, participação em reuniões de plano de vida. Aqueles requisitos foram inicialmente difíceis, mas geraram frutos. Pessoas passaram a assumir responsabilidade, conseguiram empregos e a ansiedade financeira dos doadores diminuiu. Aqui, vale um pequeno exercício prático. Anote 3 casos recentes em que você ajudou alguém, e após 30 dias, a situação não havia mudado. Para cada caso, escreva uma ação concreta que poderia incentivar a autonomia: curso, trabalho, acompanhamento. Isso ajuda a mover a generosidade do sentimento para a ação transformadora. O próximo padrão que discutiremos parece à primeira vista espiritual, mas tem consequências diretas nas finanças e na paz emocional: o pecado recorrente, escolhas repetidas que destroem vidas. É um ponto sensível, porque lida com arrependimento, restauração e limites, e onde a compaixão precisa caminhar lado a lado com responsabilidade. O que vou dizer a seguir pode parecer duro, mas é central para a fé que de fato controla a ansiedade. A misericórdia não exclui o limite,
e a restauração muitas vezes exige consequências que preservem a vida e o testemunho de quem ajuda. Neste momento, peço que segure essa reflexão. Qual foi a última vez que você orou por alguém e, apesar das suas orações, a mesma situação continuou a se repetir? Como isso afetou suas finanças e sua paz? No próximo segmento, vamos aprofundar esse tema, olhando para Hebreus e para a forma bíblica de lidar com padrões que parecem não ceder. Mas antes de continuarmos, faça uma pausa mental e permita que essa pergunta encontre resposta simples. Uma atitude que preciso ajustar e uma ação prática que consigo tomar ainda hoje. O ponto que estávamos prestes a enfrentar é delicado, mas necessário. O pecado recorrente. Escolhas repetidas que não só quebram vidas, como corroem a paz de quem ama e sustenta. Não quero trazer uma sombra de julgamento, quero apontar uma realidade prática. Quando alguém repete comportamentos destrutivos sem arrependimento sincero, a generosidade se torna palco de dor, e a ansiedade financeira nasce da expectativa de que o ciclo se repita. A forma bíblica de lidar com isso não é fechar o coração, é alinhar misericórdia com responsabilidade para proteger vidas, famílias e testemunhos. Pecado recorrente aparece em situações diferentes. Alguém que consome recursos com vícios, que retorna a relacionamentos abusivos, que mente sobre as próprias ações ou que por hábito troca a prioridade de família por decisões autodestrutivas. Hebreus 10 alerta sobre a seriedade do pecado persistente, não para condenar sem esperança, mas para mostrar que certos padrões exigem consequência e processo de restauração. O equilíbrio cristão é este: amar até onde o amor realmente ajuda a reconduzir e impor limites quando o ajudar passa a ser anistia que mantém a pessoa presa ao erro. Consequência prática: para quem ajuda, há um desgaste que se acumula. A pessoa que dá sem ver mudança vive em tensão constante, sempre esperando o próximo erro. Para quem recebe, não há incentivo real para a mudança quando ações não têm consequência. A ansiedade financeira, então, cresce como fumaça. Primeiro é irritante, depois enche a casa, por fim, torna-se combustível para decisões ruins e ressentimento. Aplicação prática. Primeiro, reconheça o padrão. Não é fraqueza admitir que você tem ajudado alguém que não muda, é clareza espiritual. Segundo, estabeleça um plano de restauração com limites, condições claras para que a ajuda continue, participação em aconselhamento, cumprimento de metas, retirada gradual do suporte financeiro. Terceiro, envolva a comunidade. Autoridade pastoral, grupos de apoio e programas de recuperação são recursos que complementam suas mãos. A restauração é possível, mas frequentemente exige intervenção estruturada. Oração curta. Senhor, dá-nos coragem para estabelecer limites que conduzam à vida. Dá-nos graça para amar sem permitir que o erro nos arraste. Lembro de um caso que vi na igreja. Uma mulher gastava as economias da família emprestando a um irmão que prometia pagar quando se acertasse. As promessas vieram e se foram. A cada mês a tensão no lar aumentava. Em vez de cortar todo o contato afetivo, a família propôs um acordo: ajuda condicional à participação em tratamento, contribuições direcionadas a despesas essenciais e prestação de contas mensais com o líder da igreja. O processo foi doloroso, exigiu firmeza e oração, mas com o tempo houve sinais de mudança e, ao mesmo tempo, diminuiu a ansiedade que consumia a família. A ação foi um ato de fé. Protegeram seu lar sem abandonar a pessoa que precisava de limite para mudar. Agora vamos ao último padrão da lista, e não menos decisivo: a perversidade, a relação tóxica de má intenção que visa tirar proveito. Não confunda perversidade com erro humano ocasional. Aqui falamos de quem age com malícia, que deliberadamente manipula, engana ou explora a confiança. Provérbios é direto sobre os perigos desse tipo de associação. Quem anda com ímpios aprende seus caminhos. Quem se alia ao perverso acaba contaminado. Em termos práticos, pessoas perversas rompem pactos, escondem informações, usam intimidade para pilhar recursos e, em muitos casos, minam a reputação do outro quando contrariadas. Consequência, a presença de alguém perverso na sua vida pode ser devastadora. Além da perda financeira, há um desgaste de testemunho, uma insegurança que transforma decisões rotineiras em suspeita. A ansiedade oriunda disso não é apenas sobre a conta bancária, é sobre quem você pode confiar ao seu redor, sobre como proteger sua família e sua missão sem se fechar ao mundo. Aplicação prática. Primeiro, identifique sinais de má intenção, promessas vazias, manipulação emocional, histórico de quebra de compromisso.
Segundo, estabeleça fronteiras imediatas, limitar acesso a recursos, não permitir decisões financeiras conjuntas, documentar acordos. Terceiro, proteja seu lar e testemunho. Converse com líderes, tome providências legais se for o caso e priorize segurança emocional de quem depende de você. Longe de ser falta de compaixão, essa atitude é mordomia responsável. Oração curta. Pai, mostra-nos quem está conosco por amor e quem está por interesse. Dá-nos sabedoria para proteger o que nos confiaste e ternura para orar por aqueles que precisam ser confrontados. Houve uma família que por amor manteve negócios e empréstimos com um parente que por anos se aproveitou. Quando finalmente decidiram limitar acesso e exigir prestação de contas profissionais, houve choque e acusação. Foi difícil, mas com proteção, eles evitaram perder a casa e mantiveram a saúde da família. A ação foi dolorosa, mas foi também um ato de fé que preservou a paz e permitiu que mais adiante algumas portas se abrissem para a reconciliação sincera. Até aqui listamos os 7 padrões que drenam recursos e aumentam a ansiedade: orgulho, insensatez, manipulação, ingratidão, preguiça, pecado recorrente e perversidade. À primeira vista, parecem apenas problemas individuais, mas quando olhamos pelo ângulo da fé, percebemos que cada um deles corrói um dos pilares da paz: confiança em Deus, administração sábia, relacionamento saudável, generosidade responsável, dignidade no trabalho, arrependimento genuíno e segurança nas relações. A fé que controla a ansiedade cuida desses pilares com oração e ação. Vamos à parte prática que vai transformar conhecimento em hábito. Há 3 ações imediatas que você pode fazer hoje para começar a reduzir sua ansiedade financeira pela via da fé. Primeiro, faça um inventário afetivo financeiro. Em silêncio ou no papel, liste 3 pessoas ou comportamentos que mais consomem suas finanças e sua paz. Seja honesto, nomeie sem acusar. Identifique padrões que você já reconheceu. Esse exercício não é punição, é diagnóstico. Segundo, estabeleça um limite mínimo e comunicável. Escolha uma ação concreta. Suspender empréstimos por 90 dias. Não aceitar pedidos que não venham com plano. Condicionar ajuda à participação em acompanhamento. Prepare uma frase simples para comunicar esse limite. Clara, respeitosa e firme. Por exemplo, posso orar por você e ajudar de outras formas, mas não consigo assumir esse valor agora. Vamos trabalhar juntos em um plano? Dizer não com amor muitas vezes é o primeiro ato de misericórdia de que alguém precisa. Terceiro, envolva um parceiro de prestação de contas. Não enfrente isso sozinho. Encontrar uma pessoa de confiança que receba seus relatórios, que revise seu orçamento ou que dialogue com você sobre limites, dá respaldo e diminui a carga emocional. Accountability traduz intenção em hábito. Além dessas 3 ações imediatas, propõe um plano de 30 dias, com passos semanais que integram oração, sabedoria e prática. Semana 1, dedique-se à clareza. Reveja seu orçamento, identifique saídas desnecessárias e calcule um valor mínimo de reserva. Faça isso com honestidade e sem autocondenação. A meta não é perfeita gestão imediata, mas começo fiel. Peça sabedoria a Deus, Tiago 1:5, enquanto analisa seus números e seus laços. Semana 2, trabalhe nos limites. Comunique pelo menos uma decisão tática a alguém que tem pedido ajuda constante. Use frases modelo que preservam dignidade. Quero caminhar com você, mas não posso tornar-me responsável por essa dívida. Posso, porém, ajudar a encontrar soluções. Anote respostas e, se necessário, repita com firmeza. Estabelecer limites é um ato de fé, não de frieza. Semana 3, fortaleça sua rede. Encontre um irmão ou mentor para accountability, inscreva-se em um pequeno grupo de finanças ou pergunte ao pastor sobre recursos de aconselhamento. Se há alguém em processo de restauração, proponha um acordo claro com metas e prazos. Busque também capacitação prática, livros, cursos básicos de orçamento e conversas com quem tem experiência. Semana 4, implemente proteção prática. Abra uma conta separada para emergências, programe transferências automáticas para a reserva, crie um limite de dispêndio mensal e reveja contratos que permitam melhor controle, ajuste de cartão, retirada de autorizações. Combine com oração diária por sabedoria e perseverança. Ao final dos 30 dias, reveja o que mudou. Sua ansiedade deve reduzir na medida em que você substituir o improviso por decisões pensadas e respaldadas em oração. Em cada uma dessas semanas, trabalhe atento às 4 palavras que orientam toda essa jornada: discernir, delimitar, delegar e orar. Discernir para saber onde está o problema, delimitar para proteger seus recursos e o testemunho, delegar para envolver a comunidade e especialistas, orar para pedir a direção de Deus e a coragem para agir. Quero compartilhar um micro-testemunho que ilustra o efeito dessas ações.
Havia um homem casado que, por compaixão mal orientada, pagava salários e dívidas de um amigo em recuperação. A relação começou a consumir a reserva da família e a gerar brigas duras. Após um período de oração e conversa com o pastor, o casal estabeleceu um limite. Ofereciam hospedagem temporária, ajudariam na matrícula para um curso e acompanhariam o progresso, mas cessariam o suporte financeiro contínuo. Comunicaram isso com oração e amor. Em 6 meses, a pressão financeira diminuiu. O homem que recebia ajuda entrou em trabalho e passou a colaborar. O casamento recuperou tranquilidade. Não foi um caminho rápido nem perfeito, mas o ato de delimitar foi a expressão de fé que trouxe paz. Agora, vamos ao coração do segredo que trouxe você até aqui. Fé que controla a ansiedade financeira não é oração sem ação, nem ação sem oração. É a combinação de pedir sabedoria, Tiago 1,5, trabalhar com diligência, Colossenses 3,23, e dar com alegria e responsabilidade, 2 Coríntios 9,7. Essa fé se manifesta ao estabelecer limites que protejam a vida, ao exigir transformação em quem recebe ajuda, ao praticar disciplina pessoal e ao reconhecer quando uma relação precisa de intervenção mais direta. Se você quiser um modelo de como comunicar limites sem ferir, considere esta estrutura em 3 partes: reconhecimento, oferta alternativa e limite. Comece reconhecendo a dor do outro. Sei que essa situação é difícil e quero caminhar com você. Em seguida, ofereça alternativas. Posso ajudar com procurar curso, escrever currículo, fazer uma oração juntos. Por fim, estabeleça o limite. Não consigo assumir esse valor neste momento, mas posso ajudar nessas outras formas. Essa forma de falar preserva a dignidade, afirma o compromisso e protege recursos. Para algumas pessoas, estabelecer limites será um ato de liberdade. Para outras, será um processo lento, acompanhado de culpa e medo. Se esse é o seu caso, saiba que isso é normal. A graça é ampla o bastante para nos ensinar a agir com sabedoria. E a comunidade de fé existe exatamente para caminhar conosco nesse processo. Não é fraqueza pedir ajuda para impor limites, é prudência espiritual. Chegamos então ao convite prático. Escolha uma coisa pequena e execute ainda hoje. Pode ser escrever as 3 pessoas/padrões que mais drenam sua paz. Pode ser enviar uma mensagem com uma frase modelo a quem tem pedido ajuda sem mostrar mudança. Pode ser marcar um encontro com um mentor. A decisão não precisa ser grandiosa, precisa ser concreta. A paz vem quando a fé se traduz em ação. Agora, convido você a uma oração breve. Não para prometer um milagre financeiro instantâneo, pois a Bíblia não promete riqueza automática, mas para pedir sabedoria, coragem e paz enquanto você age. Senhor, venho diante de Ti com sinceridade. Obrigado por cuidar de nós. Dá-nos sabedoria, conforme prometeste, para discernir quando ajudar e quando proteger. Dá-nos coragem para impor limites com amor. Enche-nos de compaixão que não cede à exploração e de firmeza que preserva a família. Ensina-nos a trabalhar com diligência, a dar com alegria e a viver com integridade. Que a nossa fé não seja espetáculo de boas intenções, mas obra prática que traz paz. Ampara os que lutam contra a culpa e a ansiedade. Restaura os que precisam de transformação. Guia os passos dos que hoje decidem agir. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, quero lhe deixar um desafio prático, curto e poderoso. Liste agora, em voz baixa ou no papel, 3 relações ou comportamentos que drenam seu dinheiro e sua paz. Para cada um, escreva uma ação concreta que você pode tomar nos próximos 7 dias. Uma ação pequena e execuível: enviar uma mensagem, marcar uma conversa, revisar um gasto, estabelecer um prazo. Faça isso hoje. A fé que acalma começa com um passo que você toma com Deus e com alguém que confia em você. Se esta mensagem trouxe clareza, peço que você faça uma coisa final. Aplique o exercício e compartilhe nos comentários qual será a sua primeira ação. Ao escrever, você dá um passo de fé diante de outros que também precisam aprender a proteger o que Deus confiou a cada um. Compartilhar não é apenas engajamento, é parte do processo de cura e mudança. Se quiser, volte a este vídeo daqui a alguns dias e conte o que mudou. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, enquanto você decide com sabedoria. Que a fé que você pratica gere descanso, razão e compaixão, e que limites firmes sejam sementes de restauração. Vá em paz, com coragem para dizer não quando for preciso e amor para continuar orando por quem você ama. Até a próxima vez. Que Deus te abençoe.